Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos mais muito bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao EAD, livro 2, módulo 3, roteiro 1. O EAD significa estudo aprofundado da doutrina espírita. Teremos hoje a nossa querida Fátima Delgado. Fatinha, é contigo. Obrigada, Fatinha. Gratidão. Gratidão eu, queridos amigos do planeta Terra, né? Manhã, tarde e noite. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui e esse estudo hoje é lindo, muito lindo. São os ensinos diretos de Jesus. Então, antes de Jesus iniciar a vida pública, ele fez silêncio e meditação no deserto. E a primeira mensagem que ele falou para o povo é o chamado Sermão da Montanha, nas colinas de Curum-Hatim, no sudoeste do lago de Genezaré, e teremos várias outras passagens aí à beira desse lago. Então, antes dele começar, ele entrou num profundo silêncio e meditação, entrando cada vez mais em conexão com Deus. E estas palavras, as bem-aventuranças, podem ser consideradas as plataformas do reino, a plataforma do reino de Deus, segundo Berto Holden. Então, ele fala, né, como diríamos numa linguagem política, representa o programa da mística divina, da ética humana, visando a total realização do homem. Joana de Ângeles fala que o Sermão da Montanha é a mais bela carta magna que existe na face da Terra. E que se nós seguíssemos o Sermão da Montanha, não precisaríamos de nenhuma outra lei. E Mahatma Gandhi, depois que leu Jesus, disse que os ingleses não eram cristãos e que se todo o Novo Testamento se perdesse, mas as bem-aventuranças ficassem, seriam suficientes para transformar toda a Terra. Então, o homem que queira ser crístico, não apenas cristão, ele precisa de ter uma vida 100% sincera consigo mesmo e não se iludir com paliativos sobre si mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo, realiza-te e serás profundamente feliz. Aí, Joana de Ângeles vem nos dizer que a justificativa é o muro que o homem constrói para tampar as suas mentiras. Então, a gente precisa de se olhar sem ilusão. Eu sou agressiva, eu sou impaciente, eu sou intolerante. Não, eu não sou intolerante. Eu só perco a paciência de vez em quando. Não, tenhamos a coragem de sermos transparentes para nós, não é para o outro, não, né? Então, bem-aventurado mostra a ilusão do tempo e a efeméride da manifestação. O equívoco de se crer no ego, a confusão da mente pensante. O Consolador mostra a eternidade do ser, a harmonia da natureza, a segurança da autoconscientização, a alegria do desapego, a consciência da real natureza de cada um, a infalibilidade da divina intuição. Olha que beleza, né? Eu só vou ler aqui para nós, eu ia colocar aí e eu esqueci. Efeméride são umas palavras não comuns que a gente não usa, né? É uma tábua astronômica que registra em intervalos de tempos regulares a posição relativa de um astro. Então, nós precisamos de sair dessa ilusão que nós estamos vivendo. As bem-aventuranças vêm nos mostrar isso. Quem é o bem-aventurado? É isso. É alegria, desapego, é disposição, é solidariedade.
E cada vez mais teremos um contato íntimo mais intenso com Deus e poderemos ser melhores instrumentos para minimizar a dor na terra. Todos nós precisamos de ser instrumentos de Deus na terra. Então, vamos lá na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é bem-aventurado, né? São felizes, são os simples. Do ponto de vista material, está relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Mas espiritualmente significa quanto mais simplicidade da alma, mais feliz é a criatura humana. Tem um movimento aí no mundo, né, para a gente viver com o mínimo que a gente precisa e não com o máximo. Diminuir essas nossas necessidades, porque o supérfluo de uma casa é o necessário na casa do outro. É um movimento minimalista que tu estás a falar. Isso. Diminuir. Para que nós vamos ter dois faqueiros? Tenha um só, a visita chega, usa o que você está usando. Para que dois? Porque ficam guardados lá no guarda-roupa. Energia parada e alguém está precisando. Agora, pobre de espírito não são os que não têm inteligência, mas são os humildes. A gente vê orgulhosos, miseráveis, que moram na rua. É impressionante como a gente vê. Eu estava com a minha irmã e ela que estava no carro dela e eu de carona. A gente parou num sinal, numa praça que tem aqui, e uma senhora bem velhinha pediu dinheiro. E ela tinha 3 moedas de R$1. É o que ela tinha. Eu não tinha nada. Ela então juntou e deu para a senhora. A senhora olhou para ela com uma raiva e jogou as moedas no chão. Eu falei, olha, o sinal abriu. Eu falei, olha, se não abrisse, eu ia pegar, para dar para outro. Mas não teve jeito. Aí vocês vejam. E a gente vê gente milionária, singelíssima. Muito singela. Não é o ter de fora que vai definir se somos humildes ou se não somos humildes. Fatinha, ontem eu estava tivemos um estudo internacional das obras de Kardec, e eu comento sempre. Por quê? Porque é algo que é de mim, e já falei e falo e continuarei falando. Quando iniciei, fui na Cruzada dos Militares Espíritas, do quer dizer, me levaram para o Rio de Janeiro, ainda estava no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, onde iniciei aos 17 anos diretamente para um desenvolvimento mediúnico, foi em Pernambuco. Então, obviamente, Cruzada dos Militares Espíritas são de oficiais, são de militares brasileiros. Meu padrasto, para você ter uma ideia, ele era, no caso, não sei se era ainda, não tinha, era coronel, major, sei lá. E a nossa realidade era estar em contato com oficiais. Mas havia uma simplicidade que eu não vejo hoje em dia no que se refere ao movimento espírita, porque eles não tinham necessidade de demonstrar que eram major, coronel ou general. Eu cito isso porque é a minha realidade, você entendeu, Fatinha? Sim. Porque eles poderiam, afinal de contas, eles dedicaram a vida deles para um país, e olha que não é fácil não para você chegar naquela época, eu não sei hoje em dia, a um determinado nível como oficial, não é fácil não. Não. Não é fácil não. O que eles me dizem, o que tem que ser feito, tipo aquela coisa, preparo para a guerra, não é qualquer um que aguenta não. Meu irmão não aguentou. Então, o que eu quero te dizer com isso é que havia uma simplicidade muito mais do que há hoje, entendeu? Dentro do nosso movimento espírita, em relação a isso. Essa simplicidade, né, Zélia? A gente tem que correr atrás dela.
Porque você comentou sobre a simplicidade. A simplicidade, a simplicidade, a humildade, que está tudo aqui, está baseado tudo nisso. E está muito mais... mas isso está muito distante da nossa realidade. Infelizmente, né? Não é? Então, assim, por mais de 20 séculos, vem discutindo essas palavras aqui, é o original do grego, que eu nem sei falar. Vou aportuguesar, vou ler igual lendo português, né? Pitochoi, tu pneumati, e ou pauperes espírito, que é na tradução latina. Então, mas a verdadeira renúncia, porque tem que renunciar ao orgulho, na prepotência, vaidade, não vem da virtuosidade, mas da sabedoria, que é a compreensão da verdade. Nós precisamos de compreender, porque senão a gente não sai do lugar. Não sairemos. Então, o compreender do sábio é uma atitude da razão espiritual do eu divino. É o nosso eu divino. A virtude vem de virtus, que em latim quer dizer força. O virtuoso age em virtude de uma obrigação, de compulsão moral. Ele tem um dever de agir. Não dá para ficar de braço cruzado quando o mundo chora, né? Estorcega de tanta dor. Não dá. Eu preciso ter virtude, eu preciso ter força. Força para agir, força para falar com Deus. Olha, eu sou muito insignificante, mas no que eu puder, o Senhor pode me utilizar. Eu não sou uma caneta de ouro, mas é um grafite michuruco. Enquanto tiver o grafitinho, me utiliza. Ao invés de escondermos no orgulho, decorar capítulo tal, versículo tal da obra de Kardec toda, e não agir na simplicidade. Não adianta, melhor que não decorasse nada. Nada. Tudo que fosse falar, levasse cola, não tem problema. Não tem. Mas que nós agíssemos, né? Então, quem se identifica com seu ego, mesmo com o ego virtuoso, age virtuosamente, mas não age livremente. Que nós vamos ver a diferença que tem nisso daí. O homem virtuoso é um bom discípulo de Moisés. Age sob o signo do dever. Faço isso, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Mas ele age como escravo do dever. Eu tenho que. E pronto. E agora nós vamos ver a diferença que o homem virtuoso sofre a sua renúncia. O sábio saboreia a sua renúncia. É um caminho que nós vamos ter que trilhar. Primeiro, nós seremos virtuosos. E a gente vai sofrer porque está renunciando. A gente, às vezes, vai sofrer porque está agindo no bem. O dia que a gente atingir o estágio da sapiência, vai ser tão bom renunciar que a gente não cairá nesse sofrimento que ainda estamos nele. Então, renunciar para o sábio, para o compreendedor da verdade, o autoconhecedor, uma afirmação de força e poder, entusiasmo e plenitude, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A minha maior liberdade é escravizar-me à vontade divina, sem sofrer. É fazer exatamente o que Deus gostaria que eu fizesse. Percebe a sutileza da diferença? Mas é um processo é uma escola. Então, a gente está se esforçando para sermos homens e mulheres virtuosos e virtuosas. Mas um dia subiremos mais um degrau, né? A natureza não conhece virtuosidade, compulsão. Ela age sempre com silêncio e naturalidade, porque ela é inconscientemente sábia, regida pela suprema sabedoria cósmica, que nada sabe de esforço, dificuldade ou sacrificialidade.
Seremos como a natureza. A sementinha vai romper a terra, o vento vai dançar os galhos das árvores de um lado para o outro, mas em paz, né? Em paz. Então, para os principiantes, é necessário o caminho estreito e a porta apertada, que é o que nós estamos querendo fazer ainda, né? A gente está querendo fazer. Mas para os finalizantes, os que já venceram essa etapa, só conhecem o jugo suave e o peso leve da sabedoria e da compreensão. Hora que compreendermos Jesus em sua totalidade, vai ficar amar vai ficar leve, perdoar vai ficar leve. A gente já não será aquela também, vê lá se eu levo desaforo para casa, me xingo, também xingo. Não. Problema do outro se estiver me xingando, ele não está bem naquele dia, deve ter brigado com alguém, pode estar doente, perdeu o emprego, está com dívida. A gente vai tentando compreender, mas sem fazer igual. Né? Sem fazer o igual. Fatinha, seria bom você comentar sobre isso que você está falando, que é muito importante no nosso dia a dia. Porque é o que nós temos no nosso dia a dia, de nos deixarmos, né? Nos deixarmos levar pelas emoções. Na verdade, a Joana fala que na faixa nominal a gente tem que agir. Nós reagimos, né, Zé? Só que essa reação é do bicho. Mas e como trazer essa simplicidade, que supostamente é o nosso objetivo, para esse equilíbrio, ou seja, do bicho? Nós temos que sair dessa faixa instintiva do bicho e entrar na faixa da razão do homem. Então, a gente é mais próximo do bicho do que do homem. Porque essa reatividade nossa é um instinto. Você tem um cachorrinho lá que é apaixonado com você. Se você apertá-lo a mais e ele sentir dor, ele vai te morder. Ou seja, a mãe para com seus filhos, trazendo para a nossa realidade. Então, quer dizer que se alguém fizer alguma coisa com um filho ou uma filha, a mãe automaticamente vai reagir de uma forma até irracional. Irracional, agressiva, violenta. Mas isso seria o quê? Mas isso não seria o amor, seria o orgulho? É esse amor instintivo, esse instinto de proteção do bicho, que a gente ainda carrega. Mas trazendo para nós como espíritas, se nós reagimos ainda desta forma, não estamos seguindo nem um pouquinho sobre o equilíbrio. Seria bom isso, né? Quer dizer por isso, Zélia, por isso é que a gente precisa de se conhecer. Eu tenho que me conhecer. Olha, eu brigo com o chefe, qualquer um que está acima de mim, eu brigo. Eu estou brigando com meu pai. Então, eu não resolvi com meu pai ainda. Então, não é a favor do filho, e sim, na verdade, de nós para conosco mesmo. É o interior, é o íntimo do ser, é isso? É o nosso interno. Ah, tá. Então quer dizer que o filho, filha, mãe, o que seja, principalmente vamos dizer filhos, né? Que isso toca muito a mãe em si. Então, na verdade, seria o animal, mas o orgulho que está aí, mexeu com o meu. Mexeu e é só meu, né? Então... A gente ainda não ama a humanidade, porque o dia que a gente amar de verdade, o que eu senti em relação ao meu filho, eu vou sentir em relação ao filho da outra. Quando a gente estiver no estágio mais evolutivo, né? O amor vai ser tanto que já teremos saído dessa faixa, né, de reatividade. Porque é bom, às vezes, a gente conversar sobre isso, né? Porque é o nosso nível. E nos chama também, cada estudo, a uma autoanálise, né, Fatinha? Uma autoanálise. Obrigada, Fatinha. Obrigada. Fátima, desculpa estar a interromper, tu estavas a falar agora aqui numa parte em que realmente
nós preocupamos em melhorar a nossa reação, mas o que nós precisamos é de mudar, ou seja, essa ação que que estás a falar é nós anteciparmos as situações para que não tenhamos mais reações. É isso? Isso. Sair da reatividade e entrar na ação. Eu não vou reagir, eu vou agir. As pessoas que reagem, tira o revólver, mata o outro no trânsito, mata a mulher porque não quer ficar mais com ele, ela vai lá e mata ele porque ele não quer ficar mais com ela. Isso é reação, isso não é amor, isso é loucura. Ora, se a pessoa que está comigo não quer ficar mais, arranja outra, eu vou agir. Então, você está liberado, vamos divorciar, tranquilamente. Mas, Fátima, para essas pessoas, ela está reagindo dentro do mundo dela, da realidade dela. Está reagindo. Está reagindo, exato. A ideia é reagir e não ficar à espera não reagir, isso. Não ficar à espera de ficar como é que eu posso dizer? Não, está complicando, está complicando. É melhor você explicar não estou nada, Fatinha. espera. O que eu estou a falar em reagir é não ficarmos presos para então, ou presos contra a parede, para então reagirmos. É anteciparmos esse movimento. Nós não vamos reagir, nós só vamos agir. Gente. O que é a reação? Digamos que eu fui grosseira com você. Se você reagir, você vai ser grosseiro comigo. Eu sou grosseira com você, mas você não é grosseiro comigo. Você pode até me colocar um limite, falar o que você está pensando, mas sem me agredir, você está agindo. Percebe a diferença? A reação é esse instinto, né? Me xingou, eu xingo. Ficou bravo, eu também fico. Isso é o bicho. A Joana nos convida a sair disso. Jesus já nos convidou a sair disso com essa bem-aventurança. Né? Mais para frente, nós vamos ter outros exemplos disso também, acho que vai dar uma clareada. Boa. Então, quem são os pobres pelo Espírito? Os que desapegaram interiormente e, quanto possível, também exteriormente, de bens materiais, mentais, emocionais, de toda a bagagem do velho ego, não em virtude de um maldito dever, mas à luz de um bendito compreender. Por eu compreender, eu faço. E eu faço com alegria. E não assim, mas eu tenho que fazer. Percebe como é que a diferença é sutil? Eu faço porque eu compreendo que amar é o melhor para mim, consequentemente é para o outro. Eu faço porque eu compreendo que eu desapego de coisas, eu vou desapegar de pessoas, eu vou desapegar de poder, né? Eu vou desapegar, porque a vida aqui é tão passageira, tão rápida, que a gente nem percebe, né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, geralmente são tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmo seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Eles se bastam tanto, é a turma materialista, né? Vê lá se vai ter alguém superior a mim. De jeito nenhum. Eu sou o top da criação, pronto, acabou. Quem não acredita em Deus é um orgulho absurdo, né? Então, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria negar até mesmo a divindade. Então, eles negam, porque o orgulho é tanto. Vê lá se vai existir Deus. Vê lá se vai existir um ser superior a mim. A mim, de jeito nenhum. Então, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas deste mundo
persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Quem é o homem sem Deus? Quem somos nós? A gente abrir mão disso é buscar a simplicidade, é aceitar que tem um ser superior a nós, sim, né? Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Então, pensa bem. Acaso? O universo, assim, acaso? Como que vai ser acaso? Então, hoje tem cientistas provando que não há acaso, que tem uma inteligência superior. É a própria ciência falando. Então, é a própria ciência desmantelando esse orgulho do materialista e do ateu. Então, o reino dos céus é do simples. Jesus, é muito bonito isso, né? Ele quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. O ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Então, o reino de Deus é para o simples, é para o misericordioso, é para o bondoso, né? Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Por isso, uma razão muito natural é a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. E vocês já prestaram atenção que quando a gente aceita um destino que não está tendo jeito da gente mudar, a gente sofre menos? Oh, meu Deus, eu não sei por que está me acontecendo. Mas o Senhor sabe. Nós espíritas ainda temos a bênção. Olha, nessa encarnação não justifica esse meu sofrimento, mas nas outras vidas, sabe lá Deus que eu aprontei. Então, olha a diferença, né? Deus é Pai de misericórdia. Ele vela por todos nós. Aceitar isso é um sossego para a nossa alma. Opa, o que eu fiz aqui? Tá bem, Fatinha, tá aparecendo. Eu 24, tá. quero abrir uma página aqui. Ô, Fatinha, essa submissão para quem está vendo pela primeira vez o nosso estudo em relação a Deus, o que seria? Seria, por exemplo, né? Eu já até contei esse caso aqui. Minha tia, muito católica, um filho morreu na aeronáutica. O outro filho dela, daí 4 anos, morreu também na aeronáutica, os 2 pilotos. E 2 dias depois que minha tia enterrou o Marcílio, no dia do enterro, poucas horas depois do enterro do filho, o marido suicidou, tio Zé, e ela enterra o Marcílio na 4ª e o tio Zé na 6ª. Ela chorava baixinho e falava assim, eu não sei por quê. É católica, uma outra visão de mundo, mas Deus sabe. Então, Senhor, receba meus filhos, receba meu marido aí. Ela não teve nenhuma revolta, sofreu muito. E daí uns 2 anos, meu outro primo morre de câncer, novo ainda. Só sobrou um filho, dos 4. Então, ficou esse filho, que morava aqui em Belo Horizonte, ela morava no interior, e nunca se revoltou. É parar com essa briga. A briga não é com Deus. A gente projeta tudo nele, né? Então, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme eu entendo o mundo, e rico em qualidades morais. Então, o pobre de espírito, ele é pobre de orgulho, ele é pobre de egoísmo, de miséria, de inveja, de ódio, de maledicência, de cobiça. Ele é paupérrimo nisso. Só quem for paupérrimo nisso será simples e ganhará o reino dos céus.
Porque ele é milionário em bondade, em generosidade, né? Em amor, em tolerância, e vai por aí afora. A expressão reino dos céus merece mais esclarecimentos, né? Muita gente achava que céu ficava em cima, não é isso? O inferno embaixo, como se fossem regiões externas. As faixas inferiores, o chamado inferno, são os campos vibracionais trevosos infelizes. Existem, né? Podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz, da segurança, no alicerce da humildade operante. Mas compreenderemos que o céu e o inferno são estados da alma, resultantes ou dos desequilíbrios ou da harmonia íntimos. Por que que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Por causa da nossa guerra interna. Cada vez que eu reajo, cada vez que eu brigo, que eu xingo, miserável, você tinha que morrer, eu estou julgando combustível na guerra. Cada vez que eu oro, cada vez que eu penso, eu posso até chorar, ficar triste, não tem problema. Mas eu falo, essa criatura não está brigando, não é comigo, ela não está bem, ela está enlouquecida, só louco para fazer isso. Paro, faço uma oração, escuto uma música boa, que me puxa, que melhora a minha vibração, eu estou julgando a gotinha no oceano da paz. Então, nós estamos à beira da terceira guerra, não são só não é só o Putin e não guardei o nome lá não guardei o nome do outro lá, presidente. Quem dera que fosse. Quem dera. Não, é o resultado de todos nós. As torres gêmeas caíram, também tivemos responsabilidade nisso, né? Operar nos céus significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de elevar-se de forma que o estado de bem-aventurança se torne realidade. Que a gente seja um pacificador, que a gente seja um mediador. Ó, que maravilha! Não, peraí, gente, peraí. Fala, Zelinha, o que você está sentindo aí? Ô, Celeste, agora nós combinamos assim, enquanto a Zelinha falar, a Celeste vai ficar em silêncio. Depois a Celeste fala, a Zélia fala. E o tempo igual. Zélia, você tem 10 minutos. Tá pouco? Tá. Então, você precisa de quantos? 20? Ok. 20 minutos, Zélia. A hora que acabar o tempo, eu vou te avisar. Aí a Celeste terá os 20 minutos. O que o mediador faz? Ele procura ver tudo de bom, até os pontos em comum, porque às vezes as pessoas estão brigando pela mesma coisa e achando que não é. Aí o mediador aponta isso e vem. Por que eles estão indo atrás dos judeus lá para serem esses mediadores? Porque são PhDs em mediação de conflito. Olha que beleza. Bem-aventurados os que choram, né? A marginalização era a época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia, sufocada pela intolerância político-religiosa. Moisés, olho por olho, dente por dente. Se eu matei alguém, um parente lá do Ernesto, ele tem direito de vir e matar um parente meu. Se eu cortei o braço de alguém, a família pode vir cortar o meu braço ou de alguém da minha família. Jesus trouxe a misericórdia. Até hoje dizem, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. Então, ele vai nos convidar a amar. Por que eles serão consolados, os que choram? Eles são bem-aventurados. 1000 vezes nós chorarmos do que causarmos as lágrimas em alguém. E quando a gente chora, a gente não vai esvaziando? É uma catarse, né?
A gente põe para fora uma dor. Muita gente, às vezes, depois que chora, 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 a ideia de matar alguém passa, a ideia de suicidar vai embora. É uma bênção. Então, choro é uma bênção. Mas que a gente tenha cuidado para não sermos os causadores dos choros nos outros. Se eu causei um choro em alguém, eu sou muito infeliz. Muito mais do que a pessoa que eu atingi, que eu machuquei. Então, bem-aventurados, né? Serão felizes aqueles que choram. E Emmanuel faz uma classificação interessante, né? Ele fala que o sofrimento do espírito como a dor, realidade. O sofrimento do espírito. E o tormento físico, a dor física, é uma dor ilusão. Mas que dor ilusão é essa? A gente não sente dor? Ela é real, né? Mas ele fala que essa dor física colima, né, provoca o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como uma expressão expiatória, como consequência lá de trás dos abusos humanos, ou como uma advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, suicidas ontem que arrebentaram o cérebro, provavelmente nascerão com o cérebro estraçalhado. Vai precisar. Mulheres que provocaram o aborto provavelmente terão reencarnação, que o aparelho reprodutor vem defeituoso. Eu conheço uma menina que ela nasceu com um problema grave nos rins e os ovários não tinham sido formados. Ela não tem ovário desde pequena, além do problema renal grave. Então, ela não será mãe, né? Nunca. Ela pode ser mãe, sim, se fizer uma fecundação fora, mas ela precisa do óvulo de alguém, porque ela não produz um óvulo. Mas essa dor, essa frustração, vai trazer traz um grande benefício para ela, né? A dor física é um fenômeno. Ou toma uma medicação, ou desencarna, uma hora ela vai parar, né? A física, ela vem e ela vai. Ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, a dor física vai passar. Mas ele vai falar que a dor espiritual, que é a dor real, é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Olha, um filho que desencarna, o filho que embrenhou-se na droga, o esposo ou a esposa, são dores assim de alma. Eu tive contato com uma senhora muito católica, ela tinha uma depressão muito severa, muito severa. Gente, ela teve 10 filhos, ela enterrou 6 filhos. Olha, eu não consigo nem imaginar 6. E sem ter assim, essa consciência maior da reencarnação, fica muito difícil. Então, são dores da alma. Um amor, um casal mais equilibrado, um desses parceiros desencarna, é um grande sofrimento. Mesmo a gente sabendo que a morte não existe. Mas não vai ter aquela presença física ali que bastava se olhar, se telefonar. Deus é tão sábio, porque se ele permitisse a ligação daqui para lá, para o além, a gente não ia fazer mais nada. Toda hora a gente ia querer pegar lá no telefone. Ai, pai, que saudade de você. Mãe, cadê a senhora? Vó, cadê? Onde você está? Né? Nós ficaríamos atormentados e nós atormentaríamos lá os nossos amores. Então, Fatinha, eu acho interessante que tudo isso que você está dizendo, nós sempre nos colocamos como vítimas, né? No nosso dia a dia.
o que nós estamos passando é o topo. Mas não paramos. Estamos estudando, estamos tentando trazer o autoconhecimento para a nossa alma, mas a humildade, a simplicidade para estar enraizando no ser é complicado, é difícil. É um trabalho trabalhoso. Porque o que você está falando, olha a problemática de todas essas pessoas. Essa senhora aqui, a tua tia, não foi? A tua tia? Olha só. A tia dos pilotos. Imagine, olha como ela. Mas olha que o espírito amadurecido que ela é. Muito. Então, isso tudo que você está falando, trazendo, é sempre bom. Porque quando estivermos numa situação parecida, aí nos lembramos do que estamos estudando, para tentarmos colocarmos em prática. Este é o objetivo do nosso estudo, de conversarmos, de dialogarmos, para que numa situação X possamos nos lembrarmos justamente da humildade, da simplicidade. Agora, trazer para o dia a dia, quando, Fatinha, falta um prato de comida na mesa, aí é meio complicado. E ainda assim precisaremos de trazer, né? Ainda assim. Lembro do Dr. Bezerra, que ele não tinha nada para dar, né? Nada. O homem doente, desempregado, a esposa doente, o filhinho doente, ele descendo as escadas da Federação Espírita, que à época era no Rio de Janeiro. Aí ele falou: oh, meu irmão, eu não estou com nada aqui, mas eu vou te dar um abraço. Deu um abraço e falou com ele assim: quando você chegar em casa, você dê um abraço na esposa e dê um abraço no seu filhinho, que a Mãe Santíssima vai curar vocês. Ela vai ajudar. Pronto, passou o tempo, chega um homem vestido de sapato, barba feita, cabelo cortado. Ô, doutor Bezerra, só lembra de mim? Ô, meu filho, são muitas as pessoas. Seu rosto não me é estranho, mas assim eu não estou lembrando. Eu sou aquele homem que chegou aqui desesperado, e o senhor me deu um abraço. Eu vim dizer ao senhor que eu fui embora ótimo, abracei minha esposa, meu filhinho, melhoraram, e no dia seguinte, um conhecido meu chegou, que pegou uma grande obra, eu sou pedreiro, e ele me contratou. Dessa desculpa assim, eu não tenho dinheiro. Não, a gente pode ter um bom par de ouvidos, você pode dar um abraço, você pode aconchegar a pessoa, você pode enchê-la de esperanças, e você pode fazer algo por ela. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretende apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são os que têm aberto o coração às claridades espirituais. Porque a gente acha que o manso, todo mundo vai bater nele e ele vai receber o coro de todo mundo. Não é nesse sentido. Olha que imagem linda essa, né? Mansos são os que têm aberto o coração para as claridades espirituais. São os que atendem aos chamados da mansuetude no trabalho incessante do bem. São aquelas pessoas que abrem a mão de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade. A Joana de Ângeles disse para Divaldo que a promoção social dos centros espíritas é para atender hoje aos invisíveis. Aqueles que não são olhados por ninguém. Aqui no Brasil,
artista muito conhecida, ela é linda. Ela vestiu-se de serviços gerais, a faxineira da universidade. Ela pôs a roupa, balde, vassoura, pano de chão, rodo, as luvas. Ninguém a reconheceu. Um jovem universitário fazendo curso de medicina fez a mesma coisa. Ninguém olhou para ele, nenhum colega falou: fulano, o que é isso, cara? O que você está fazendo aí? Ninguém. Por quê? Pobre não é gente, é coisa. Aqui em São Paulo, fizeram uma experiência, colocaram uma menina bem vestida no viaduto do chá, sozinha. Rapidamente pararam vários carros. Como é que elas chamavam? Os pais onde que estavam? Se ela sabia o telefone, a mesma menina. Colocaram uma roupa bem pobre, sujaram o rostinho, atrapalharam o cabelo, passaram assim umas sujeiras, né? Umas tintas nos bracinhos. Ela ficou 8 horas no viaduto, nenhum carro parou. Pobre não é gente, é coisa. Então, essa coisificação hoje é gravíssima. Então, olha que coisa maravilhosa isso aqui, né? São os que atendem aos chamados da mansuetude. Agasalharão os filhos do Calvário. Os filhos do Calvário são invisíveis. Jesus faz da brandura, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. É lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Essa geração de hoje está com uma boca tão suja, não sei aí na Europa como é que está, mas aqui no Brasil, o falar palavrões era dos homens falarem, né? Hoje as meninas estão iguais. A gente está vendo muita diferença de homens e mulheres falando, não. Independente da escolha sexual, estou falando homem e mulher aqui, biologicamente, geneticamente falando, né? Biologicamente falando. Porque isso é uma violência. Isso é a gota de combustível no fogo da guerra. A promessa de que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que herança é receber algo por sucessão. Então, a humanidade da Terra recebe como legado da bondade superior a vivência no orbe para desfrutar dos benefícios materiais e espirituais. E essa marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas, os desprendidos, que confiam nas promessas do Cristo. A dona do Canvas, uma jovem, é a considerada a segunda maior riqueza da Austrália. Ela doou a maior parte da fortuna dela, bilhões de dólares, para acabar com a extrema pobreza do planeta Terra. Nós temos vários milionários muito jovens que fazem um trabalho de filantropia maravilhoso. É o dinheiro abençoado, bem usado. Porque não é o dinheiro que é amaldiçoado, é quem usa o dinheiro. É que é amaldiçoado, é bendito. Então, não é o dinheiro. O dinheiro é uma energia. Mal usada, bem usada. Então, a pergunta é para cada um de nós, o que eu tenho feito? Ah, não tenho dinheiro. Ótimo, não tenho. Mas eu posso ser um agente, ligar para amigos. Gente, a casa lá da senhora, ela perdeu tudo. Alguém sabe de alguém que pode doar um colchão, uma cama, roupa de cama, roupa, alimento?
E assim a gente faz o trabalho de formiguinha. Um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. No final, a gente consegue, né? Mas na realidade é outra coisa, né? Principalmente quem está acostumado a ter uma vida muito bem, uma vida boa, vamos dizer assim, para ser mais fácil a compreensão. E perde ou passa por uma situação complicada, é difícil, porque fica restícios lá no fundo da alma, da alma. Eu gosto de trazer o exemplo do nosso dia a dia, que nós estamos falando muito sobre a humildade, a sinceridade. O meu esposo, o Ernesto, ele sempre ganhou muito bem, desde os 23 anos, muito mais do que o pai aqui na Suíça. E sempre era muito ligado à parte de anel, Mercedes. Ele queria aparecer mesmo. Então, adorava, principalmente para as meninas. Ele sempre, né, amor? Não é, amor? Fala aí, viu? Vou te dar o teu exemplo. Então, quando conheci, casada há 2 anos, fomos para o Paraguai. Ele tinha também uma posição, foi difícil, mas depois conseguiu um outro trabalho. E tinha 400 pessoas, 450 abaixo dele. Por que eu estou dizendo isso? Posteriormente, resolvemos voltar para o Brasil e fomos ser donos de ferro velho, dentro da favela. É um choque. Só sabe quem vivencia, e você sabe o que é isso, Fatinha. Você vive diretamente com essas pessoas também. E uma coisa que ele agradece, de um lado, é essa experiência. Porque se antes ele gastava não sei quanto de ouro, ou de carro, ou ele também, claro, óbvio, não, cada um é como é. Essa experiência serviu para que ele cada vez mais valorizássemos as pequenas coisas. Então, se nos falta alguma coisa material, como passamos por situações muito complicadas, lembrávamos dos exemplos que tínhamos ao nosso redor. Hoje, na Suíça, que dependemos da parte até social, somos muito gratos. Mas, para isso, tem que se ter e se entregar à fase que passamos. E eu agradeço por ter tido várias oportunidades de ter, na minha sandália, buraco, de ter várias coisas, porque tínhamos que fazer escolhas. Ou pagar o salário dos funcionários, ou ter menos em casa. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, existe 2 tipos de pobres, tanto o pobre material, como o pobre, ou seja, do ser, da humildade. Mas é muito bom que valorizemos cada fase de nossas vidas e agradeçamos, porque muitas são as vezes que estamos passando por determinado tipo de coisas e não agradecemos. Não agradecemos. E, às vezes, tomamos atitudes que só vai isso ocorrer, ou só vamos valorizar daqui a uns 5, 10, 15, 20, talvez 30 anos. Então, para fechar essa parte aqui, nós agradecemos muito, tanto o Ernesto e eu, por termos passado por isso. E o que você está falando aqui é muito bom, porque é bom saber dizer, poxa, que bom estarmos aqui, ter um copo d'água, um mínimo para a Suíça, que para o Brasil, nossa, ou para o terceiro mundo, vamos dizer para o terceiro mundo, não vamos nos bitolar a um país, mas há necessidade de também refletir. O que levaremos de material para o mundo espiritual? Mas colocar em prática o pouco que estamos aprendendo aqui. Trouxe isso,
mas que fiquem de base para vocês, porque nós não temos vergonha de dizer o que passamos, mas como base e como exemplo muito irrisório para o nosso dia a dia. Obrigada, tá, Adinho? Isso mesmo. São experiências valiosíssimas. O Eu posso dar, legado do Cristo, hein? eu posso dar um exemplo? Claro, É o seguinte, às vezes a gente fica... você podia Bom, falar um pouquinho mais alto. Ah, tá, peraí, deixa eu desligar aqui. Como é o seguinte, antigamente eu frequentava, né, Gisele, a gente ia muito para o Guilom, mas devido a essa doença, né, que a gente tem que ficar em casa, fechar uma parte do centro lá, então eu fiquei assim, puxa, o que é que eu posso fazer para ajudar? Então, eu fico assim, na internet, quase todo dia, mais ou menos, e fica assim, olha, precisa de um enxoval, aí eu fico puxando um a outro, aí outra vez precisa de uma cadeira de roda, aí eu fico pedindo um a outro, aí no caso da cadeira de roda eu consegui logo 2. Então, assim, a gente, para fazer alguma caridade, tá entendendo? Não precisa você sair, não precisa você... Dentro de casa mesmo, você faz aquela caridade. Você está ajudando. Às vezes eu ficava me condenando. Puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu podia ajudar mais, só que eu não podia sair. Tá entendendo? Então, olha, aí que veio a ideia da gente fazer isso. Tipo, agora mesmo, está precisando de enxoval? Aí eu boto no grupo, fico perguntando a um, a outro, e assim, pelo menos a gente faz a caridade da gente. Né? Isso Não mesmo. sei se vale Muito alguma coisa, bem. experiência, mas pelo menos você não sai de casa, mas você está fazendo alguma coisa. Você está dando uma palestra agora. O quê? Todo mundo está... Eu mesmo estou gostando. É um aprendizado. Você está ensinando e a gente está aprendendo. É isso. Como é que você chama? Meu nome? Isso. Maria Helena. Ó, Maria Helena, eu tô falando é para mim mesmo, primeiro, viu? Mas é isso mesmo, Maria Helena. Quando a gente vai treinando a deixar de ser egoísta, a gente vai procurando saídas, né? Mas, Fatinha, Legado... no dia de hoje, está sendo difícil comunicarmos. Porque as nós temos pessoas que já fazer não um atendem. As pessoas já não atendem telefones, já não atendem celulares, já não isso, com tudo, tecnologia que nós temos, estamos voltando. Aliás, está pior do que antigamente, porque antigamente não tinha televisão, não tinha rádio, todo mundo ficava juntinho lá, conversando. E você, às vezes, está... novo, né, Zélia? Que nós Pois é. Então, a caridade não é só o material, mas você saber ouvir, aliás, querer dar oportunidade que as pessoas cheguem. Porque quantas vezes eu tive aqui, em situações muito delicadas, eu não tinha com quem conversar. E tentei, mas foi um grande aprendizado para mim. Há alguns meses atrás, vamos dizer, há um ano, alguns meses atrás, eu passei uma situação um pouco complicada, eu até tentei. O que as pessoas falam automaticamente é o desequilíbrio, ou está obsediada, desequilibrada, etc, etc e tal. Então, deu-me, mais uma vez, o exemplo que não é só o material, mas o ouvir é muito, principalmente onde nós estamos, no país que nós estamos, onde a maioria das pessoas tem o material. Mas e a solidão? E a falta que você tem de conversar, de ter a liberdade de tocar a campainha do vizinho e dizer: oi, tudo bem? Como é que você está? Podemos conversar um pouco? Aqui não existe isso, porque se você fizer isso, você é um mal educado ou uma mal educada. Mas está se perdendo o mais simples. Você telefona simples. aqui para os brasileiros, pronto. Hã? Você telefona para os brasileiros. Não, eu estou te dizendo assim, eu estou colocando isso porque é a nossa realidade aqui. É a sua realidade.
Porque aqui tem muita solidão. Aqui as pessoas têm, mas tem a solidão. E não, eu estou trazendo para a nossa realidade, porque o que falta é apenas você perder 10, 15 minutos para ouvir. E não é só o material. Esta é a nossa realidade. E a sua Obrigada. realidade é diferente da nossa, né? Às vezes, sabe, entendo uma coisa, né? Dessa vida só nos leva a muda de roupa que a gente tem, né? Porque até os outros escolhem essa roupa, né? Então, falta humildade. Assim, muita gente não sabe o que é ser humilde. Às vezes, a pessoa tem que passar por aquele aperto para você ser humilde. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a minha empregada chegava e dizia assim, olha, na minha vizinha está precisando isso, isso, isso. Aí eu, pá, vá lá e tira o que quiser. Veja, porque no outro mês eu tinha igual. Então, precisou eu ter um tempo, tá entendendo? Apertada. Então, eu dei valor. Hoje em dia, se você pedir, olha, Marina, me arranja uma roupa, me arranja não sei o quê, 1 quilo de farinha, eu faço questão, de dar, não mandar os outros, como eu fazia. Então, isso aí, assim, eu aprendi as duras penas, que eu tive que passar por um aperto para aprender, né? Aprender a ser humilde. Não é que eu era, não, mas eu era desligada. Eu não me preocupava. Está faltando isso? Eu dava. Eu não neguei nunca. Mas, assim, eu não tive a preocupação de chegar lá, sentar, me dar feijão, arroz. Não, ela tirava o que ela queria tirar. Está entendendo? Não é assim. Eu não fui humilde desse ponto de sentar e pegar as coisas. Olha, tome, leve isso. Isso é uma falta de humildade minha. E nós conhecemos, né, Maria Helena? Te vi nas duas fases um pouco, né? Mas é isso aí. Só o legado do Cristo é a mensagem de amor consubstanciada no seu evangelho. Dessa forma, torna-se necessário, para sermos felizes, seguir as suas orientações como roteiro de vida. Vai virar lei na nossa vida, lei para nós, né? O indício infalível da verdadeira autorrealização é a mansidão. O homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso. Mas em que consiste a mansidão? Olha que lindo isso, gente. Consiste na desistência de qualquer violência, física como mental, e sua substituição pela do espírito. Mansidão somos nós desistimos da violência, em qualquer nível que for. A gente não vai parar com as agressões físicas. Não, isso eu já não faço. Ótimo, agora nós vamos parar com as agressões em pensamento. A gente xinga político em pensamento, mata político. Meu Deus, por que tanta bala aí? Por que essa bala não acha esse bandido que está fazendo tanto mal? Isso é ser violento. Percebe a sutileza da violência? Para nós, quem pega em arma, solta bomba nuclear, são violentos. Mas nós somos violentos. É muito sutil. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguir os seus fins. Os irracionais só conhecem a violência material. O animal, quando está acuado ou quando está com fome, ele ataca. Fora isso, ele não ataca. Um leão que estiver super satisfeito, acabou de comer lá o seu bifão lá, ele não vai atacar. Mas o homem mata, ele não vai comer aquela carne, mas ele vai lá e mata. E nós matamos sonhos, nós matamos esperanças, nós matamos ideais dos outros. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o homem, depois de intelectualizado, descobriu outro tipo de violência, que é a mental. Violência essa que tem muitos nomes. Uns lhe chamam de astúcia, outros sagacidade, outros política, diplomacia, exploração, dê o nome que quiser.
Então, é uma violência, esse raciocínio para agressão, para guerra, é uma violência sem conta. Sem conta. Então, todos esses tipos de violência pertencem ao plano horizontal, mas elas são ilusórias. Para o homem profano, o inexperiente, a violência física, astral, mental, são forças por excelência, supremas e únicas do mundo, porque ignora as forças espirituais. Então, para ele, a guerra é uma maravilha. Mas o homem autorrealizado descobriu a essência de si mesma de todas as coisas. Essência essa que é imaterial e por isso não mais o interessam as aparências periféricas que os profanos consideram realidade. Ele vai despertar o seu eu divino, o seu eu crístico. Dê o nome que quiser. Olha que lindo isso daqui, ele é silenciosamente poderoso. Os outros são ruidosamente fracos, embora se tenham em conta de fortes. Esse homem sabe, por experiência própria, que todas as coisas são dadas de acréscimo. Aquele que, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça. Quem buscar o reino de Deus e a sua justiça será o primeiro lugar que vai buscar o reino de Deus, né? Então, onde estão as conquistas violentas de Alexandre Magno, de Júlio César, Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Mussolini, tantos outros adeptos da força bruta? Onde que estão essas conquistas? Mas as conquistas feitas pela irresistível suavidade do espírito da mansidão e do amor, como as de Jesus Cristo, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e outros, continuam em milhares e milhões de almas humanas. A criatura humana mais biografada do planeta Terra chama-se Jesus. Uns contra, outros a favor, mas é o mais biografado. Então, é algo para a gente pensar. Toda a vida de São Francisco de Assis é uma afirmação permanente de que a natureza não é inconsciente e compreende a linguagem do homem quando esta deixa o plano teórico da análise mental e passa para a misteriosa zona vital ou espiritual. É enxergar muito além. Nós agimos como se materialistas fôssemos. Não, nós somos um espírito usando temporariamente um corpo, e não um corpo utilizando aquele espírito. É o contrário. Então, a zona do amor é a zona do superconsciente por excelência. Como diz Albert Schweitzer, né? O amor é a mais alta razão. Olha que coisa maravilhosa. O amor é a zona do superconsciente. E ele é a mais alta razão. Então, é mais fácil ascender ao mais alto Everest da suprema racionalidade pelo caminho do amor. Amar incondicionalmente é o caminho mais curto e rápido às alturas da compreensão integral e universal. Se a gente quer andar mais rápido no nosso caminho evolutivo, só tem um caminho: amar incondicionalmente. Nós escolhemos, eu quero ser esse diamante bruto ou esse diamante aqui lapidado maravilhoso. Mas o diamante bruto sofre o buril, né? O lapidador lá, ele vai ter que tirar, polir, ele vai fazer um polimento. Então, as dores da nossa alma são para bombrilizar a nossa alma. Fazer de nós esse diamante bruto, nesse diamante aí lapidado, maravilhoso. E Buda, para a gente fechar, ele fez uma análise, né? A vida humana é essencialmente sofrimento. Não tem jeito, no estágio evolutivo em que a gente se acha. Qual que é a causa desse sofrimento universal?
É a ilusão em que o homem vive sobre si mesmo. Ele é iludido. A transformação da ilusão em verdade sobre si mesmo termina a culpa do sofrimento. Olha aqui. Então, precisamos de acabar com a ilusão. E o meio para o conhecimento da verdade é a profunda meditação sobre si mesmo. Joana nos ensina uma meditação excelente, né? Para a gente ler uma frasezinha do Evangelho. E aquele dia, toda hora que a gente tiver um tempinho, vamos pensar nela. Digamos que tenha sido bem-aventurados os mansos. A gente pensa, eu sou mansa? Não, sou brava. O que eu preciso fazer para amansar? Que feridas de alma eu tenho que estão abertas? Por isso que todo mundo é bravo. Carregamos feridas de alma abertas. Então, nós precisamos de fechá-las. Mas como é que eu fecho essas feridas? E podemos fazer uma série de perguntas, né? O problema financeiro, o desencarne de parentes. Aqui teve uma família que 5 morreram. 5. Moravam 3 irmãos e a mãe, e a irmã morava em outra casa. Esses 3 pegaram, essa irmã vai lá buscar a mãe, que era mais idosa, para ficar com ela. E foi uma época aqui que os hospitais lotados, eles estavam fazendo tratamento em casa. A mãe também pegou. Ela não tinha opção. Ela pediu licença do trabalho, ela é cuidadora de idosos. Cuidar da mãe. Contaminou-se. Daí a pouco, os 5 desencarnados. Não é brincadeira, né? Então, a gente não sabe o que vai nos acontecer daqui a 1 segundo. Não sei se vocês viram um vídeo, o tanto de gente assim caindo morta, jornalista falando, cai duro no chão, jogador de futebol correndo, de repente cai morto no chão, jogador de basquete, jogador de vôlei, jogador de futebol americano, crianças. Né? Então, estamos num caldeirão de sofrimento na Terra. Então, nós temos que sair da ilusão, senão não daremos conta, né? Se ficarmos nessa ilusão, nós não daremos conta. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Da tua experiência, amor, que nós havíamos comentado sobre a humildade, que você tanto fala hoje em dia, que você não viu, eu coloquei, porque nós estávamos falando sobre a humildade. O que você acha hoje em dia, no teu ponto de vista, sobre a humildade? Teu microfone está desligado. Você me perguntou uma coisa? Eu perguntei para que você falasse alguma coisa sobre a humildade no teu ponto de vista hoje, como uma pessoa que supostamente não tem uma religião, que não é espírita, a humildade, como você falou e deu o exemplo daquilo que nós sempre conversamos em casa, na favela. O que é humildade para você hoje, agora, Ernesto? Me está surpreendendo, porque não sei dizer por um momento. Então, está certo. Obrigada. Alguém mais? Mais ninguém, gente? Vige, credo. Seu Odilson? Oi. E aí? O essencial para mim é ser homem de bem, o resto é detalhe. Ah, mas peraí, seu Odilson, ser homem de bem, o roteiro é bem amplo do homem de bem. Então, para que possamos chegar a sermos homens de bem, vai durarmos no mínimo umas 6 existências. Mas quem ouve Fatinha não precisa nem de comentar, não tem o que falar. Já está bem explicitado e amanhã continua. Yeah, show good.
Então, eu vou Só elogio. acho Só doido, recomendo. senhor Dilson. Patinha, Eu vou só parar incômodo, só aqui, incômodo. vou parar, então, a gravação. Beijo. Tá? Nós agradecemos pelo carinho de todos, por estarmos aqui conosco. Todos aqueles que aqui estão aqui estudando conosco. E é isso. A Casa do Caminho tem o objetivo de chegar a esta simplicidade, humildade. Vai demorar alguns anos. Algumas encarnações, né? Não, Fatinha? Mas este é o objetivo de uma forma sincera. Quer se despedir, Fatinha? Fatinha? Quer se despedir? Oi? Quer se despedir para a gente fechar? Uai, nós queremos... Aí, uai. Só Não tem problema, não. Faz parte. Que Jesus nos ampare e nos guarde, que nós oremos muito. Quem sabe, se um grupo grande, unidos em oração, a gente barra essa terceira guerra. Né? Vamos orar muito. Aqui a gente tem feito grupos de oração, a gente entra assim na sala, 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente lê uma mensagem e fazemos uma oração, colocamos uma música bonita, né? Temos feito isso em horários diferentes, né? Que a gente faça isso. Então, para darmos conta dessa turbulência, né? Mas sozinha a gente não pode nada, mas com Deus a gente pode tudo. Que Deus nos guarde. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo no coração daqueles que acessarão o vídeo posteriormente. Tchau!